Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, mais uma grande vitória, vitória difícil, fora de casa pra cima do Bahia e o Palmeiras mais líder do que nunca. A gente vai trazer pra você aqui um corte primeiro do Pilhado se rendendo ao Verdão e falando sim que o Palmeiras fez a melhor contratação da janela, que foi John Arias, que fez um golaço, que foi o primeiro do nosso Verdão. E a gente vai fechar o vídeo com um corte aí do Canelada com o Piperno, com o Bruno se rendendo ao Verdão em um dos melhores inícios de campeonato brasileiro que o Palmeiras faz, com 25 pontos em 30 disputados. Então você vai acompanhar a mídia se rendendo sim ao Verdão, que é mais líder do que nunca. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Que golaço do Arias para abrir o placar pro Palmeiras. Olha a finalização do cara. É o jogador do Palmeiras que está mais chamando a responsabilidade. É o jogador que tem feito quase todos os gols decisivos. É, para mim, a melhor contratação dessa janela de transferências e eu já falei por quê. Porque é o mais decisivo. Cara, olha onde esse cara botou a bola. Que assistência do Flaco Lopes, né? Que deixa a bola de letra ali pro Arias. Olha isso. Olha a jogada do Palmeiras e olha aonde ele acerta esse chute. É o jogador que tem culhão, é o jogador que chama a responsabilidade e, pra mim, a contratação mais decisiva dessa janela. Olha onde ele chuta, cara. Que golaço. John Arias, um monstro e, pra mim, o melhor custo-benefício, tá? Porque custou 25 milhões de euros e é muito decisivo. Agora, recebemos por aqui ele, Fábio Piperno, com a gente ao lado do Bruno Prado, também comigo, Guilherme Silva, com o Daniel Lian, o Piperno que estava acompanhando Bahia e Palmeiras. Bahia 1, Palmeiras 2, acompanhou tudo, do início ao fim, os 90 minutos, isso, né? Os 90 minutos de Bahia e Palmeiras. Piperno, atento, viu tudo de Bahia e Palmeiras. Piperno, boa noite agora. Boa noite, senhor. Silva. E eu vou começar já com uma polêmica, né? Porque tem muita reclamação no gol do segundo gol do Palmeiras, né? Teve até, depois do jogo, os torcedores do Bahia e os jogadores do Bahia também pressionando a arbitragem. Você achou falta ou não do Gustavo Gomes no lance? Você sabe que eu até achei que o Gustavo Gomes foi também agarrado, né? A bola passa pelo Gustavo Gomes e pelos zagueiros do Bahia e quando eu vi pela primeira vez, eu tive a impressão de que o Gustavo Gomes foi agarrado. E aí a bola bate depois e um zagueiro do Bahia entra. Deu até a impressão inicialmente que havia sido gol do Murilo, mas não. A bola bate lá no zagueiro do Bahia, entra e realmente houve muita reclamação. Agora, olhar só o que o Gustavo Gomes fez, mas não olhar o que o Gustavo Gomes também sofreu no lance, aí também eu diria que é ser seletivo demais. O zagueiro do Bahia, repito, claramente tenta agarrar também o Gustavo, os dois enroscados um no outro. Quer dizer, se dá para reclamar falta de um lado, também dá para pedir falta do outro. E o jogo, uma vitória muito importante do Palmeiras. No ano passado, o Palmeiras perdeu as duas para o Bahia, né? Lá em Salvador e aqui em São Paulo. E hoje, com esse resultado importante, o Bahia, até então, na temporada, apenas 2 derrotas, agora com a terceira no ano. Então, mostrando que, de fato, foi uma vitória muito importante do Palmeiras contra um grande adversário que está numa boa fase. O Bahia começou a rodada como a 4ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. É vitória de campeão, Piperno? É muito cedo para falar isso, mas é uma vitória importantíssima porque dos 5 primeiros colocados, o Palmeiras só não enfrentou o Flamengo até aqui. O Palmeiras já jogou contra o Fluminense, ganhou, São Paulo ganhou e o Bahia agora também venceu. Então, diferente do ano passado, ufa, né? É o Palmeiras que vai ganhando jogos contra os outros melhores times do campeonato. O ano passado o Palmeiras perdeu para todo mundo que estava em cima. Esse ano não. Esse ano é um Palmeiras que vai vencendo equipes fortes. E é o Palmeiras que fecha a 10ª rodada, ou seja, mais ou menos 1/4 do campeonato, com uma sólida vantagem em relação aos que vêm atrás. Inclusive, hoje o Palmeiras já tem
8 pontos, que podem cair para 5, de vantagem em relação ao Flamengo, que é esse, obviamente, o adversário que o Palmeiras está mirando, né? O Palmeiras e o Flamengo jogam a cada rodada, um piscando para o outro, né? Essa aqui é a realidade. Por mais que se force a barra, é claramente um campeonato de 2 times e vai ser assim. Tanto que o Palmeiras já vai abrindo e a tendência é o Flamengo encurtar daqui a pouco essa liderança também abrir em relação aos demais. E aí depois eles que se resolvam lá na frente. Mas por enquanto a campanha do Palmeiras, até comentava fora do ar aqui com o Bruno, eu não tenho esse dado para checar agora, mas eu tenho a impressão que essa talvez seja a melhor arrancada do Palmeiras na história dos pontos corridos, se a gente considerar as 10 primeiras rodadas. O Palmeiras, em 30 pontos, ganhou 25. 8 vitórias e um empate e uma derrota. Ou seja, é muito expressivo. Eu tenho esse número aqui. No geral, né? Contando todos os clubes. Essa é a segunda melhor. Não, mas acho que é melhor do Palmeiras, né? O Palmeiras teve em 2019 26 pontos. Nas 10 primeiras rodadas? Nas 10 primeiras rodadas. Ok. Tá, então essa é a segunda melhor. Perfeito. É isso, né? Obrigado. Perfeito, é isso então. E aí, então, eu tenho aqui as melhores campanhas nas primeiras 10 partidas do Brasileirão na era dos pontos corridos, de 2003 até Foi agora. aquele período lá com o Filipão e o Flamengo ainda tinha como técnico o Abel. Isso. Aí o campeonato para, né? O campeonato parou para a Copa América. Na volta, o Flamengo já com Jesus, Palmeiras ainda com o Filipão, mas depois o Palmeiras acumulou uma série de tropeços e o Flamengo deu aquela arrancada. Isso, exatamente. Então, nessa conta das melhores campanhas nas 10 primeiras partidas do Brasileirão na era dos pontos corridos, temos o Corinthians em 2011, que fez 28 pontos, o Palmeiras em 2019, que fez 26 com saldo de gols de 16, depois o Corinthians 17, que fez 26 pontos, mas com saldo de 13 de gols, né? O Atlético Mineiro em 2012, 25 pontos e saldo de 12, e agora o Palmeiras em 26 com 25 pontos e o saldo 11. Então muito obrigado. Essa é a conta. Bruno Prado, você, vamos ser justos, né? Estava acompanhando e trabalhando no jogo do Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Internacional, não viu Bahia e Palmeiras, mas dá para avaliar o contexto dessa vitória do Palmeiras, né, Bruno? Porque enfrenta um adversário forte, fora de casa, e consegue esse resultado muito importante, 2-1, ampliando a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, e com esse número, né? Entra já no top 5 das melhores campanhas nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão na era dos pontos corridos. A vitória é gigantesca, né? Eu não vi o jogo, né? Tava aqui no Corinthians, mas o Palmeiras, uma coisa que faltou, o Palmeiras sempre pontua muito nos últimos anos, né? Sempre pontua muito. Uma coisa que faltou nas últimas 2 temporadas, em que o Palmeiras foi vice, foi ganhar os grandes jogos. E hoje, para mim, foi um grande jogo que o Palmeiras ganhou, falando do resultado, né? Perdeu lá em Salvador ano passado. Eu imagino que o Bahia vai ficar bem colocado, ele está numa boa classificação, e a partir de agora que começam as outras competições para os times da Série A, né? Uma Libertadores, só o Bahia e o Botafogo jogaram a pré-Libertadores, né? Libertadores, Sul-Americana e a Copa do Brasil para os times da Série A. Agora vai começar a fazer uma diferença o calendário, porque até aqui o calendário foi o mesmo para todo mundo. Todo mundo está jogando de quarta a domingo sem ter folga nenhuma. Nesse meio de semana que tem jogos de Libertadores e Sul-Americana, o Bahia vai ter folga, o Inter vai ter folga, e os times que vieram da Série B também, o Vitória. Mas o Bahia pode aproveitar muito bem disso, que ele já tem uma boa soma de pontos e vai ter folga em toda semana de jogo do Conmebol, de jogo de Sul-Americana e Libertadores. Isso pode ser um diferencial para o Bahia fazer um campeonato melhor ainda do que fez nos últimos anos, em que foi o 8º em 24 e 7º em 25. Eu imagino que ele tem grande chance de ficar entre os 5 primeiros colocados. Então o Palmeiras ganhou um grande jogo lá na Fonte Nova. Poucos times vão vencer o Bahia na Fonte Nova. E é um resultado que pode fazer a diferença lá na frente, sem dúvida. O Palmeiras é um time que perde pouco, que soma ponto. E hoje ele busca uma grande vitória que faltou nos últimos anos, né? O desempenho do Palmeiras, o que tirou os títulos do Palmeiras nas últimas 2 edições foi perder esse tipo de jogo, foi somar muito pouco contra os primeiros colocados. E agora esse ano o Palmeiras já ganhou do Fluminense em casa, Fluminense que é um time que eu também imagino que vai se manter lá em cima, ganhou do São Paulo no Morumbi, São Paulo nesse momento é o vice-líder do campeonato, e ganhou do Bahia em Salvador, que também está ali entre os primeiros. Então, até aqui, o Palmeiras nos jogos contra os primeiros colocados, não sabemos quais times vão terminar entre os primeiros,
Palmeiras, mas imagino que não vá mudar tanto assim do que temos agora, né? Palmeiras, Flamengo, claro, mas acho que Fluminense e Bahia vão se manter. São Paulo também acho que não vai cair tanto assim, não acho que será o segundo como está agora, mas deve ficar ali entre os 6 primeiros, 7 primeiros. Então, por enquanto, o Palmeiras conseguindo grandes vitórias, o que pode ser um diferencial em relação aos 2 últimos anos. Fábio Piperno, vou só com o Piperno mais uma, porque tem uma pergunta que depois eu vou fazer também pro Lian sobre o John Arias, né? Ele marcou um dos gols hoje e com esse gol marcado, né? Alguns números dele na partida. Um gol, um passe decisivo, tentou 32 passes, acertou 29, ou seja, 91% de aproveitamento nesse quesito. 12 duelos, ganhou 5 e mais 3 desarmes. Porém, estará fora do jogo contra o Corinthians, né? Levou o 3º cartão amarelo e está suspenso o John Arias, Piperno. A atuação dele, mais uma vez importante. Fica a dúvida agora, sem o Arias, se para o jogo contra o Corinthians, o Vitor Roque terá condição de jogo, né, Piperno? Então, se o Vitor Roque voltar, vai ser o Palmeiras escalado com aquilo que tinha de melhor antes do Arias chegar, né? O quarteto da frente, né? Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes e o Maurício, né? Os 4 da frente, os 2 jogadores de meio campo. Aliás, os 2 estão fazendo um início de campeonato excelente, né? O Marlon Freitas e o Andrés Pereira. Então, enfim, o Palmeiras normal, né? Embora o Arias tenha jogado bem mais uma vez, tenha se apresentado nesses últimos 3, 4 jogos do Palmeiras sempre em bom nível, né? Então tá tudo bem, acho que tá tudo certo. E o Abel hoje, ele tirou toda a turma da frente, né? O Arias, tirou também o Flaco Lopes e o Maurício com mais ou menos 15 do segundo tempo. Ou seja, preservou essa turma toda, que o Palmeiras vai estrear lá na Colômbia agora, né? Enfim, Libertadores. Então, inteligentemente, começa a rodar o elenco. Então, eu acho que está tudo certo em relação a isso. Daniel Lian, você que estava também no jogo do Corinthians Internacional, estava nas reportagens, mas esse resultado do Palmeiras, para você, digamos assim, é aquela vitória que no final do campeonato vai pensar, ó, contra o Bahia, o Palmeiras fez aqueles 3 pontos difíceis e conta muito, não só pela questão da pontuação, porque os 3 pontos contra o Bahia serão os mesmos caso o Palmeiras vença um outro time, por exemplo, um Remo, que nesse momento claramente vai brigar contra o rebaixamento. Os 3 pontos são os mesmos, mas na questão emocional, psicológica, né, mexe bastante positivamente, porque é um adversário muito qualificado. Uma vitória maiúscula do Palmeiras, até porque são pouquíssimos, raríssimos os times nesse Campeonato Brasileiro que vão conseguir tirar pontos do Palmeiras. O Bahia era uma dessas equipes em casa, o Bahia é muito forte, é um time bem ajeitado, bem costurado pelo Rogério Ceni e poderia tirar pontos do Palmeiras. Não foi o caso, porque realmente o Palmeiras é uma equipe muito bem ajustada pelo técnico Abel Ferreira. E aí, com isso, conquistou uma vitória muito importante, abriu agora 5 pontos de diferença para o segundo colocado, que para um time ajustado como o do Palmeiras, é uma pontuação muito significativa, porque para tirar 5 pontos do Palmeiras não é brincadeira. O Flamengo, por exemplo, Flamengo é o time que teria a disputa ali pau a pau com o Palmeiras, mas o Flamengo, nesse campeonato, não tem demonstrado um bom futebol, tem aí tropeçado em algumas ocasiões. É claro que com o elenco que tem não dá para se desdenhar, né, do Flamengo, mas o Palmeiras consegue uma vantagem muito expressiva. Eu acho que o Bahia era uma das equipes que poderiam tirar pontos do Palmeiras no campeonato. E sobre o John Arias, que contratação do Palmeiras. É um jogador extraordinário, John Arias. Aliás, o gol que ele fez hoje contra o Bahia foi muito parecido com o gol que ele fez contra o São Paulo, no Choque Rei, no Clássico, agora que o Palmeiras acabou vencendo o São Paulo. Então, uma contratação espetacular, o Palmeiras tem o elenco ajustado. Aliás, eu ouvi um zoom aí essa semana de que o Luiz Henrique estaria sendo cobiçado. Se puser João Arias e Luiz Henrique, aí já praticamente pode levantar o troféu já o Palmeiras. Agora,
que o gol de hoje vai dar muito pano para manga em relação à discussão. O Palmeiras, quando é favorecido pela arbitragem, claro, por erro de arbitragem, né, que o Palmeiras muitas vezes chegou a ser favorecido, hoje vai ser o caso novamente de dar aquela gritaria. Você viu ali o Rogério Ceni cercando ali o árbitro, conversando com o árbitro, jogadores do Bahia. Então é um lance muito polêmico, vai dar muito pano para manga, mais discussão envolvendo aí Palmeiras e arbitragem. Pra gente fechar esse assunto Palmeiras, com a sequência do Palmeiras agora também, agora pega o Júnior na Libertadores, Júnior Barranquilla. Depois, o Corinthians, né, os 2 jogos fora de casa. Na sequência, o Sporting Cristal e Atlético Paranaense em casa. Isso antes da Copa do Brasil contra a Jacuipense. Um jogo também muito acessível, né, para o Palmeiras na Copa do Brasil. E fecha o mês de abril enfrentando o Bragantino fora e o Cerro Porteño fora também pela Libertadores da América. Bruno, falando em Libertadores, o Palmeiras tem adversários, digamos assim, que não são tão complicados, né? Só uma coisinha antes. Diga. Um adendo. Ah. Que time o Palmeiras colocará para jogar a Copa do Brasil? Vai ser base? O que vai ser? Pode colocar a base, né, Piperno? E Bruno, pode Contra a colocar. Jacuipense vai ser reserva, com certeza. Bem reserva. Olha a cara do Piperno. Mas sem dúvida nenhuma, eu sou defensor de Campeonato Brasileiro, Futebol Clube e Libertadores também. Né? Mas vai pegar um confronto contra o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Não, mas se fosse a Jacuipense... Dane-se, eu ia falar até um F, mas é isso aí, dane-se. Mas se fosse a Jacuipense na Libertadores, também poderia ir com o time reserva. Nesse Mesmo- caso mesmo- eu vou fazer essa concessão pro senhor. Isso. É que tem uma questão histórica também, né? O palmeirense é traumatizado com asa de Arapiraca, aquela coisa toda. Então, gato escaldado, né? Zé Aquela Ribeiro coisa. Mas também, não né? é o caso da equipe atual do Palmeiras, né? São outros tempos. Hoje o Palmeiras é o soberano, não é um time... Soberano é outro Soberano, lugar, não. né? É Tá outro bom, lado vai. do muro. É lá, o- e é tal, o- desse tipo. Está no topo, do tá futebol brasileiro. Não é o soberano, porque o soberano é o outro, mas está Quem é no o- qual topo outro? do futebol. Qual é o outro É o soberano? São Paulo, né? O São Paulo se autodenomina o soberano. Senhora. Então, o Isso soberano é o deu- São isso Paulo, deu um mas o azar, Palmeiras é né? quem está no topo do futebol brasileiro. Esse negócio de São Paulo se denominar o soberano é uma coisa engraçada. É como se a família real aqui do Brasil fosse se declarar os verdadeiros monarcas, né? É mais ou menos isso aí em relação ao São Paulo e à soberania. Aí, né? Então o Piperno tem essa sequência do Palmeiras, né? Contra a Júnior Barranquilla, Corinthians, Sporting Cristal e Atlético Paranaense antes do jogo contra a Jacuipense. Aí dá pra, digamos, se esforçar bastante nesses jogos e tal, e depois contra a Jacuipense tirar o pé um pouquinho. Isso, acho que o Palmeiras tem uma belíssima safra sub-20 aí. Pode, enfim, essa garotada toda para jogar contra a... Eles vão curtir muito. Gente, o Endrick não era artilheiro da Copa do Rei. Agora, ele não jogava, ele raramente entrava em jogos do Campeonato Espanhol. Só que ele era do time alternativo que jogava a Copa do Rei. Beleza, Palmeiras tem que pensar assim. Aqui no Brasil é o país disparado, e não é uma crítica, mas só uma constatação, né? É o país disparado que leva mais a sério a Copa Nacional. Mas eu acho que para quem briga por título brasileiro, que é o Palmeiras, o Flamengo, e eventualmente um ou outro aparece aí, a Copa do Brasil tem que ficar claramente em terceiro, mas claramente. E não é menosprezo a Copa do Brasil, é que não tem jeito, eu acho até uma competição legal, eu gosto, a Copa do Brasil é legal, mas não tem, é um calendário que você tem que fazer escolhas, não tem como jogar com um time completo sempre. Então, acho que para time que entra no Brasileiro para ser campeão, e são poucos que entram, essa a escolha é óbvia. E eu já falei aqui, até a Copa, tiro curto, mais 8 rodadas de Brasileiro, 6 da Libertadores, que é a fase de grupos, e desses 2 jogos da Copa do Brasil, para mim é muito clara a prioridade. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores eu coloco em segundo agora, não no mata-mata, agora. Eu acho que o Palmeiras passará sem grandes problemas aí no seu grupo, como normalmente ele passa sem grandes problemas. Não é reserva na Libertadores, mas se precisar descansar, o Flaco está desgastado, o Gomes descansa nesses jogos da fase de grupos da Libertadores, que eu acho que o Palmeiras, com um time misto, de titular para misto, ele vai passar sem nenhum problema.
Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Primeiro aí, o pilhado se rendendo mais uma vez e cravando. Palmeiras fez a melhor contratação da janela, sim. John Arias é um jogador muito decisivo, cara. Mais uma vez fez um golaço, claro que com assistência magistral do nosso Flaco, né, cara? Um toque ali de calcanhar. Então, sinceramente, o Palmeiras, claro que no segundo tempo, tirou muito pé, tirou, né, praticamente tirou todo mundo ali da frente, né, tirou o Arias, tirou o Flaco, tirou o Alan, então assim, segundo tempo, tirou o pé, e acaba que correu um risco que a gente sabe que tem que ter um controle de carga aqui, vai ter estreia pela Libertadores, mas para quem acompanha o canal, eu já venho falando isso, não é de hoje. Tenho ficado muito preocupado com o segundo tempo do Palmeiras. Tem entrado sempre o primeiro tempo mais físico, né? Com mais garra. E o segundo tempo tem caído muito de produção. Então, o Palmeiras só voltou a atacar quando tomou o empate, cara. Então, assim, isso é uma situação preocupante. Eu não gostaria, né, de ter essa emoção toda hoje. O Palmeiras poderia, talvez ali no primeiro tempo, no segundo tempo, trabalhar para tentar fazer o segundo gol. Aí tirou os caras de frente, até que o Sousa entrou bem, o Luigi eu já fiquei com medo, mas até que não entrou mal também. Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa melhorar esse segundo tempo, cara. Tenho ficado preocupado, porque é óbvio que contra o Vasco tinha todo o desgaste físico que foi na final do estadual, né, com o campo pesado, o campo do Vasco também pesado, mas era o mesmo campo. É claro que o Vasco teve mais tempo de descanso para poder se preparar, mas no jogo contra o Vasco, segundo tempo abaixo, jogo contra o Mirassol foi abaixo, jogo contra o Botafogo foi abaixo. Então, assim, a gente fica um pouco preocupado com essa queda de produtividade do Palmeiras no segundo tempo. O mais importante é a vitória, fato. Isso é o mais importante. Só que eu acho que o Palmeiras precisa, né, principalmente aí, esses jogos que eu falei com vocês, sobre estar com um gol de diferença e o segundo tempo ser abaixo, o pessoal bem que tirar o pé. Cara, esse perigo de um golzinho foi o que quebrou a gente contra o Vasco. É claro que a gente já falou sobre o cansaço. Isso é óbvio. Mas, dependendo do time, dependendo de um erro de arbitragem, a gente pode acabar tomando uma virada, igual foi contra o Vasco. Então, assim, é muito bom o momento que o Palmeiras vive um crescimento no seu futebol. O Arias cada vez jogando mais, se entrosando mais. É claro também que a falta do Vitor Roque, cara, arrebenta a gente, é muito diferente quando a gente tem o Flaco e o Vitor Roque junto, eles se completam, né? Então, assim, é muito bom o momento que o Palmeiras vive de evolução do seu futebol, e ainda tem mais coisa para evoluir, a gente vê que o elenco pode apresentar ainda mais, só que esse segundo tempo, para mim, está sendo preocupante, sinceramente. Então eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo? Você concorda, discorda com o que eu falei aqui com vocês sobre essa questão do segundo tempo? Então compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixa o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense, porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, se você puder, hypa o vídeo aí pra gente, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então ele entrega muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para nossa nação alviverde. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.